Saúdo a Igreja de Cristo na paz do Senhor. Amém. Te dou a liberdade para que você se assente neste culto maravilhoso ao nosso Deus. Muito obrigado por esta oportunidade, Pastor Fábio Eliotério. Deus te bendiga, Deus te faça feliz, o Senhor e a sua digníssima família. Estamos muito gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, cultuando ao seu nome. Alguém pode pensar que o pregador, nesta noite, chegou aqui para pregar. Não, não vim aqui para pregar. Eu vim aqui para cultuar. E na oportunidade que o Senhor me deu de cultuar, Ele me franquia a oportunidade de eu falar dEle. E eu me sinto privilegiado de estar cultuando a Deus aqui nesta congregação. Congregação esta que eu estou rodeado de amigos na minha retaguarda, frontalmente dizendo, graças a Deus, por tão boas pessoas que o Senhor tem colocado aos nossos lados. Entre todos vocês, quero lembrar o nome aqui do nosso irmão Jesus. O irmão Jesus foi um marco na nossa história, um marco de um homem rígido, onde ele não deixava nós envergar nem para a direita e nem para a esquerda. Se envergasse, ele quebrava no meio, duro, mas nos deu estabilidade na fé, e hoje nós temos praticamente a mesma linha. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Dentre outros, tem o nosso irmão Washington aqui na nave da igreja, estava colhendo a oferta. Na nossa época de jovem, ele era o nosso levita entre os jovens lá. Ele era o nosso back vocal. Ele fazia o nosso solo, ele era o nosso cantor. Foi coisa boa naquela época. Muito bem. Para falarmos da palavra do Senhor num culto de missões como este, a Bíblia vai me dizer que pós a igreja de Cristo crescer sobre um período remoto da nossa história, estou falando do primeiro século da igreja, onde a igreja ela toma uma proporção muito grande, porque havia grande quantidade de novos convertidos pelo poder da presença do nome de Jesus sobre os apóstolos e sobre os discípulos que difundia a cristandade sobre a terra. A Bíblia vai me dizer que Paulo, pós aceitar ao Senhor naquele encontro singular, onde posteriormente ele vai defender o seu apostolado por causa do encontro que ele teve com Jesus, quando ele era Saulo, na expressão ainda hebraica, e depois Paulo na expressão romana. Porém, ele cai da sua cavalgadura, ouve uma voz que disse a ele: por que é que tu me persegues? Ele, não sabendo quem falava com ele, ao meio-dia, um brilho mais reluzente do que o sol, ele disse: quem és tu, Senhor? Já reconheceu como Senhor. Porém, aquele que dizia com ele, que falava com ele, disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Posteriormente a esta conversão, alguém temeu em orar por ele, porém o Senhor expressa que para Deus ele era uma joia preciosa, não importando a sua natureza até ontem. A partir de hoje, joia preciosa. Este homem se dedica na cristandade, começa a evangelizar, e ele tenta pregar em Jerusalém, ele é rejeitado, e ele é empurrado para pregar aos gentios. Quando nós falamos gentios, nós temos que entender qual é a visão dos moradores deste primeiro século com relação às expressões. Havia duas expressões, uma era judeu, você da linhagem de Abraão,
e outra gentio, de qualquer outro tipo de nacionalidade. Havia uma outra expressão também: ou você era grego porque falava grego, ou você era bárbaro porque não falava o grego. Certo é que o Senhor prepara a terra para receber Jesus. Esse Jesus pós-recebido e encarnado, morto, ressuscitado, é assunto ao céu. Paulo, perseguidor, matam Estevão, a igreja se espalha. Paulo tenta voltar a Jerusalém para pregar, é rejeitado pelos judeus, então ele vai aos gentios pregar a palavra. E ele, indo aos gentios, começa a difundir a grandeza do poder de Deus na pessoa de Jesus, o seu filho. E ele chega em algumas cidades, e ali ele vai às sinagogas. Entrando nas sinagogas, ele fala a língua que eles pronunciavam com maior naturalidade, que era o grego, e difundia o cristianismo. Diz o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que ele chega numa cidade chamada Listra, e ali, ele pregando o evangelho, pessoas se convertem ao Cristo. E posteriormente a isto, um jovem o segue. É sobre este jovem que eu quero falar. Este jovem tem um nome conhecido para nós como Timóteo. E é na primeira epístola de Paulo, escrevendo a Timóteo, que eu quero que você abra a sua Bíblia. Quando nós estamos falando a respeito de epístola e não carta, por que é que nós falamos epístola? Falamos epístola porque carta é quando eu mando uma recomendação lacrada, ninguém pode lê-la. Quando eu falo epístola, é uma recomendação aberta, por onde passar o carteiro ou o mensageiro, ou no nosso caso aqui, os evangelistas, pode ser lida e copiada. Por isso que as expressões para nós nesta noite é epístola de Paulo a Timóteo, na sua primeira epístola. Capítulo de número 4. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. Tenho certeza que foi Deus que me trouxe aqui nesta noite. E esta oportunidade franqueada a mim é pelo Espírito Santo. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Capítulo de número 4, verso de número 14. Vai dizer Paulo a este jovem: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Somente esse texto: não despreze o dom que há em ti. Paulo, ele vai lembrar a este jovem que ele estaria sendo designado para desenvolver um grande trabalho. Paulo, posteriormente de chegar em Listra, ele continua na sua viagem. Lá no capítulo de número 19, ele chega numa cidade chamada cidade de Éfeso. E quando ele chega em Éfeso, ele conversando com os irmãos, ele vai perguntar para os irmãos no que foi que eles tinham sido convertidos ou batizados. Aqueles irmãos se viram para ele e disseram a ele: nós fomos batizados no batismo do arrependimento que João impetrou. Porém, Paulo falou: João, ele vos batizou no batismo do arrependimento, mas ele dizia que ele vos batizaria com água para arrependimento, mas viria um após ele que vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Vocês conhecem o Espírito Santo? E eles disseram: nós não conhecemos o Espírito Santo, nem sabemos que ele existe. Porém, Paulo vai dizer para ele: certo é que vocês também não conhecem o preceptor do Espírito Santo, que foi Jesus. Sendo assim, Paulo fala de Jesus para eles, os batiza em o nome de Jesus, impõe as mãos sobre eles,
deles e eles são batizados no Espírito Santo. Houve um grande avivamento em Éfeso. Verdade é que nestas viagens que Paulo fez, o Evangelho de Cristo foi proclamado com muita sabedoria, e a finalidade para a qual era o crescimento da divulgação, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que ninguém se perca, mas que todos venham a conhecer a verdade, e a verdade é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esse Jesus que é o nosso Senhor, quando ele não era ainda conhecido, então os judeus que pregavam a respeito deles, para os demais judeus, esses tais eram tidos como seitários, como seita do judaísmo. Porém, até chegar em Antioquia, quando chega em Antioquia, ali Paulo fica por um período de tempo, e naquele dia, naquela igreja que ele fica por volta de 3 anos, foi quando eles foram chamados pela primeira vez como cristão, aqueles que seguem a Cristo. Hoje a igreja de Jesus na terra, ela não é crente e ela não é pentecostal. A igreja de Jesus, ela é cristã. Nós somos cristãos porque seguimos a Cristo, e se é verdade que eu sigo a Cristo, eu tenho que representar e aparentar como um espelho a glória do Senhor, o Cristo que está sobre a nossa vida. Não deve haver outra sombra de variação, deve haver a exatidão, um espelho a qual reflete a glória do Senhor. Não pode estar turvo, não pode estar embaçado, não pode estar torto, porque certo é que vai propagar esta imagem deformizada. Porém, nós, a igreja que somos servos do Senhor, somos lavados e remidos no sangue de Cristo, para que a representação seja exata da glória do Senhor. Eu não tenho por finalidade fazer o meu nome aqui nesta noite, e nem o nome desta igreja Assembleia de Deus do Belém, que a pertenço há 45 anos, mas eu quero dizer a vocês que a minha finalidade é dizer para esta igreja que nós pertencemos ao Senhor, e o Senhor pertence a nós, e a marca de Cristo está em nós, e nós estamos encravados na palma das suas mãos. Nós e o Senhor somos um, e o diabo, o inferno, as potestades, os principados deverão respeitar esta igreja, porque esta igreja tem o dom de Deus sobre ela. O Senhor depositou sobre nós a sua autoridade, o seu poder, a sua divindade, a sua graça. Certo é que alguém olha para um moço e diz: este moço não tem futuro porque é muito menino. Ou alguém que prega a palavra, pode ser de qualquer idade, alguém começa a dizer: aí já está parecendo com fulano de tal e com Bertano. Nós não parecemos com homem, nós aparentamos é Jesus. Disse Paulo: sejam pois meus imitadores como eu sou de Cristo. Se eu estou imitando a Jesus, imite a minha imitação, e imite também a Cristo. E eu convido a vós outros para que imite a Jesus, porque imitando a Jesus, os principados, as pessoas irão te respeitar como servo de Deus e representante da glória do Senhor. Paulo, ele prega e ele difunde o evangelho no meio dos gentios. Porém, agora ele já preso, ou quem sabe quando ele escreve esta carta, ele estava provavelmente na Macedônia. E estando ele na Macedônia, ele vai escrever a Timóteo que ele tinha deixado para resolver um problema numa cidade chamada cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso estava com um grande problema de nível intelectual, no nível da defesa da fé, porque nós, os cristãos, temos a plena confiança de como foi que Jesus ressuscitou. Diz a palavra do Senhor que ao 3º dia, ele falecendo às 3 horas da tarde numa sexta-feira, um dia que terminaria às 18 horas, deu-se o primeiro dia às 18 horas da sexta-feira, 18 horas do sábado deu-se o segundo dia, e após as 18 horas do sábado começou o domingo, e nas primeiras horas do domingo, antes de raiar o dia, Jesus, ele é ressuscitado dentre os mortos, e ele torna a viver. Diz a palavra do Senhor que eles tiram o corpo de Jesus da cruz na sexta-feira,
porque era o dia da preparação, e eles não poderiam fazer nada neste corpo no sábado. Então eles ungem o corpo do Senhor, enrola em um lençol, coloca-se uma toalha no seu rosto e o encerra num sepulcro virgem, onde ninguém tinha sido sepultado. Roma manda encerrar este sepulcro com uma grande pedra, onde grandes homens fortes tiveram que colocar uma grande porta de pedra sobre esta porta. Passou-se o sábado e eles estavam angustiados, e deveria ser sábado, dia de louvor, mas no coração daqueles que eram tidos como seguidores de Cristo, só havia tristeza. Eles tinham esquecido até das promessas que o Senhor tinha dito, promessa esta, que eu vou descer para Jerusalém, para que os homens, os malfeitores, faça cumprir as profecias, porém ao terceiro dia eu ressuscitarei dentre os mortos. Passou-se o sábado, ninguém se lembrou, iniciou o domingo e as pessoas estavam confundidas e não sabiam como deveriam esperar esta manifestação. Porém as mulheres levantaram bem cedo, antes do amanhecer do dia, e foram ter ao sepulcro para que pudessem embalsamar o corpo do Senhor. Quando chegam ali, havia um ser, um homem, diz o texto que era um homem sentado sobre a pedra, e diz a palavra do Senhor que este homem olhou para as mulheres e disse assim: o que vieste buscar aqui? Vieste buscar o vivo entre os mortos? Ele não mais está aqui, mas ele vive para sempre. As mulheres, prestando atenção nesta palavra, eles entraram e olharam o sepulcro vazio. Ele disse: vai e diga para os demais do que tudo quanto vocês têm visto. Elas saem para dizer, e diz a palavra que encontra os discípulos, e elas dizem, eles falam: não, eu tenho que ver com os meus olhos. Vão correndo para lá, e quando chegam lá, da mesma forma, tudo estava vazio. Quando Pedro entrou dentro do sepulcro, ele percebeu que o lençol estava dobrado e que também a toalha estava dobrada, e certo é que eles perceberam que o Senhor tinha ressuscitado. Diz a palavra do Senhor que posteriormente a esta ressurreição, os evangelhos vão proclamar com uma facilidade muito grande, a ponto de uma certa visão de um evangelista. Eles chegam e tem um jardineiro, e chega para o jardineiro e diz para o jardineiro: jardineiro, jardineiro, onde foi que colocaste o corpo do nosso Senhor? Então aquele jardineiro falou para aquelas mulheres que ali estavam, disse: Maria, o que vieste fazer aqui? Quando falou Maria, ela entendeu a voz que era a voz do mestre, então ela se prostra no chão e fala: Rabone, Rabone, querendo dizer professor, educador, mestre, referencial. E ele fala assim: vai e diga para os outros que eu ressuscitei. E ela vai, e acontece, isso sucede desta forma. Um dos discípulos não estava muito crente na ressurreição. Eles estavam indo para a cidade de Emaú, 2 discípulos, e de repente um outro viajante chegou junto na viagem, e eles conversando, falavam entre si, entristecido, e este viajante perguntou para eles: o que é que vocês estão dizendo? E eles falaram: se você porventura é forasteiro em Jerusalém, não sabe o que tem acontecido aqui na cidade, mataram o nosso mestre, mataram o nosso referencial. E certo é que ele foi conversando a respeito das profecias, e ele faz que vai um pouquinho mais para frente da cidade. Eles entrando em Emaú, disseram aquele senhor que estava viajando, disseram a ele: Senhor, fica conosco mais um pouquinho, porque a noite já se cai. E ele entra para esta cidade, e quando chegou na hora da ceia, ele pegou o alimento, e estando dando graça, eles com os olhos fechados, mas ouvindo a voz de quem orava, entenderam que era o Senhor. E ao abrir os olhos, aquele que dava graça já não estava mais entre eles. Eles voltam correndo para Jerusalém e começam a dizer para os irmãos: ei, Jesus ressuscitou, Jesus esteve conosco no caminho, o nosso coração ardia porque ele falava conosco, nós estamos cheios da sua graça e da tua presença. Porém um tal Tomé, ele disse assim: eita, vocês estão acreditando em carochinha? A minha mentalidade é gregoriana, e o grego não acredita em ressurreição dos mortos. Os gregos não acreditam em vida pós-morte. Morreu, acabou, porque nós não sabemos de onde viemos e nem para onde iremos. Porém o evangelho de Jesus veio para trazer-nos resposta, e é claro que a palavra do Senhor vai dizer a Jó, quando Jó questiona a respeito de Jesus, de Deus, aonde ele morava e aonde ele estava, o Senhor aparece para ele e disse para Jó: Jó, aonde estava tu quando eu fazia os firmamentos? Você estava na palma das minhas mãos. Querendo dizer que eu e você somos projeto do Senhor.
Senhor, e não tem como alguém olhar e falar que nós não tivemos um início. O nosso início foi pela providência do Todo-Poderoso. Porém, a resposta do Evangelho para o futuro vai nos dizer que o Senhor virá nos buscar, e a esperança que temos é que teremos vida eterna com o Senhor. Este Tomé, ele falou assim: não, eu só acredito se eu ver, e não basta ver, eu tenho que enfiar o meu dedo na chaga, eu tenho que enfiar o meu dedo do lado dele. Porém o Senhor aparece a eles numa outra aparição, e o Senhor falou para ele: Tomé, eis eu aqui, tocai-me nas mãos e nas minhas chagas, porque sou eu mesmo, tocai do meu lado. E Tomé, vendo que era o Senhor, ele se prostra e diz: Senhor, eu acredito que é o Senhor. O Senhor vai dizer: bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Nós somos a igreja que não tivemos a oportunidade de tocar e nem de pegar, mas nós estamos aqui envolvidos pela fé e pela crença que o Senhor não só ressuscitou, mas Ele habita e está entre nós nesta noite. Bendito seja o nome do nosso Deus. O Senhor, Ele permanece com esses discípulos por 40 dias. E diz a palavra que Ele comeu com eles, bebeu com eles, foi tocado e tocou. Porém, passa-se os anos. E agora, provavelmente, lá no ano 67. No ano 67, a igreja de Éfeso estava com um problema sério. Porque os irmãos começaram a pregar lá. Os doutores começaram a pregar lá que este Senhor não ressuscitou num corpo físico, que este Senhor ressuscitara somente num corpo espiritual, a ponto de que ele se desintegrava pelas paredes, não era possível tocá-lo, e ele não era possível comer nada, porque ele era simplesmente glorioso. Estavam difundindo uma ressurreição falsa, porque o nosso Senhor, Ele ressuscitou com corpo e com matéria, para deixar bem claro que Ele era o mesmo. Porém, por este motivo desta confusão, Paulo vai designar este moço, que era um jovem de 22, 23 anos, e ele vai dizer a este moço: vai lá e combata esta falsa doutrina, pregue a verdade entre estes homens, e mostra que este Jesus foi visto por mais de 500 pessoas, e no dia da sua assunção, quando ele estava na Galileia, 500 pessoas ficaram, disse Paulo escrevendo aos Coríntios, que 500 pessoas aproximadamente ficaram olhando o Senhor ser assunto ao céu, e esse Senhor sendo assunto a ponto de desaparecer por cima das nuvens, e o povo continuou atônito. Porém o Senhor entra ao céu. Posteriormente a isso, deu tempo dele enviar 2 anjos, dizendo: descei lá e desperta eles, que eles estão atônitos. Desceu lá 2 varões e disseram a aqueles moços que ali estavam: varões Galileu, o que estáis olhando para o alto? Da mesma forma que viste subir, ele voltará. Agora cumpre-se o que ele disse: subi para Jerusalém, para que podeis ser revestido de poder. Ele sobe para Jerusalém, e ali em Jerusalém, 10 dias após aquele dia, eles foram batizados no Espírito Santo e cheios da graça do Espírito, para proclamar o Evangelho de Cristo. Ei, queridos, o Evangelho é propagado, a igreja é crescida, e agora tem um moço que está sendo designado para pregar e combater as heresias. A finalidade da igreja, quando eu digo que eu sou protestante, é porque eu tenho que protestar. Não adianta eu levar um título de protestante. 500 anos do protestantismo, nossa igreja é protestante, mas eu não consigo defender a minha fé, eu não consigo mostrar a minha regra de fé. Eu quero te perguntar 10 motivos pela qual você serve a Jesus como regra de fé. O que é o Senhor para você? Como é que Ele age na tua vida? Qual é a certeza que você tem? E de repente você fala assim: ei pastor, eu só consegui 5. Então você vem para a escola dominical aprender a palavra de Deus, porque Ele
Ele quer o melhor para a tua vida. Paulo vai dizer a este moço que ninguém despreze a tua juventude. Alguém olhando para ele, talvez desprezou ele. Como é que este moço, este mancebo de 23 anos, não tem nem 30 anos para poder falar a público? Este moço de 23 anos, que talvez tem pouca barba no rosto, vai querer falar para nós barbados? Eu quero te dizer que a autoridade que está sobre a igreja não é autoridade dada por homem, mas é autoridade dada por Deus. Deus, quando quer, Ele levanta o pequeno. Deus, quando quer, levanta o mancebo. Deus, quando quer, Ele levanta quem quer que seja. Por isso nós devemos dar crédito à sua palavra e não desviarmos da verdade, porque nós devemos despertar o dom de Deus que há na nossa vida. Claro que Paulo vai escrever esta primeira carta pastoral, depois ele escreve uma segunda a Tito, e depois escreve a última carta dele, que é a segunda Timóteo, as 3 cartas pastorais. Porém, me atentando a esta primeira, ele está dizendo para que houvesse um despertamento do dom que havia nele. Talvez alguém fica falando do dom natural. É o dom natural. O dom natural é aquela pessoa que vem cantar aqui e nunca participou de um conservatório, mas ele se utiliza do diafragma, se utiliza do beck vocal, de toda a fonética da boca, ele se utiliza de toda a técnica que ele aprendeu naturalmente. Ou o pregador que nunca passou por uma escola teológica, nunca se aprofundou em expressões para que pudesse se pronunciar bem, com boa desenvoltura, e ele chega aqui e prega com sabedoria. É um dom natural. É aquela pessoa que pegou o instrumento e nunca foi para a escola nenhuma, mas ele começou a dar um do, ré, mi, fá, e daqui a pouco está desenvolvendo uma música com muita qualidade. É um dom natural. Este dom aqui não é o dom natural. Este dom aqui é o dom dado por profecia e por imposição de mãos. Este dom aqui é o dom que a igreja recebeu. Disse Jesus em oração em João, capítulo de número 17: Pai, eu não oro somente por estes, mas eu oro para todos quanto irão crer nesta palavra, para que do mesmo poder que há em mim haja sobre eles. E da mesma forma que eu, o Senhor, somos um, que seja eu e eles um, e que todos saibam que o Senhor os enviou para que possam ir e dar fruto, e o vosso fruto possa permanecer. Olha, igreja, aquilo que está sobre a nossa vida é o poder do Senhor. Alguém fica pensando que para que eu possa desenvolver um trabalho, alguém tem que colocar as mãos sobre a minha cabeça, ou eu tenho que fazer campanhas. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor disse em Marcos, falando para nós a igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, entrai e fazer milagres, expulsai os demônios, curai os enfermos, deixai que o povo veja que a glória do Senhor é sobre a igreja de Cristo. Alguém tem que perceber que nós somos aqueles a qual Deus quer usar sobre a face da terra. A minha família tem que me respeitar como homem de Deus. Os meus vizinhos têm que me respeitar como homem de Deus. Aonde que eu passar, eu tenho que ser respeitado como homem de Deus, não por causa da credencial que eu uso, mas por causa dos frutos que eu estou produzindo. Que eu não sou uma igreja, e eu dizia no início que eu não irei falar desta igreja. Eu não sou uma igreja local, eu não sou uma igreja visível, eu sou uma igreja universal e invisível, porque aonde eu estiver, eu ainda sou igreja. Se eu estiver no mercado, eu sou igreja. Se eu estiver no trabalho, eu sou igreja. Se eu estiver na Alemanha, eu sou igreja. Se eu estiver no fogo, eu sou igreja. Se eu estiver no gelo, eu sou igreja, porque a igreja do Senhor é igreja, e esta igreja será arrebatada. Alguém fica se preocupando com o nome da igreja, querendo colocar para o lado de dentro, e a maioria das igrejas pentecostais estão colocando seus nomes para o lado de dentro, querendo dizer que é importante ter o nome pelo lado de dentro. Eu quero dizer para você que é igreja, você tem a marca do Senhor, e diz a sua palavra que os meus têm a minha marca e de mim são conhecida. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores
adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Alguém perguntando: eu vou estar adorando em Jerusalém ou eu vou estar adorando nos montes? Porém o Senhor vai dizer: ei, é tempo que o Pai está à procura dos verdadeiros. Se tem verdadeiro é porque tem falso. Mas eu quero pregar para uma igreja que é verdadeira. Mas se tiver porventura alguém que está meio lá meio cá, desperta pois o dom de Deus que há em ti. Não imposta por alguém, mas imposta pela profecia e pela verdade, que é a palavra do Senhor que está sobre as nossas vidas. Esta autoridade que está sobre nós faz toda a diferença. Nós não somos melhor do que ninguém, porém a presença de Deus está na nossa vida. E pela presença de Deus estar na nossa vida, milagres acontecem. Eu prego a palavra do Senhor aqui, e o Espírito Santo é o suficiente para produzir na sua igreja fruto hoje. Fruto de cura, fruto de milagre, fruto de batismo no Espírito Santo, fruto de renovação, fruto de convencimento. Ele é poderoso e capaz de produzir o que Ele quiser produzir no meio da igreja. Eu tenho uma irmã, e a minha irmã, quando ela tinha 17 anos, ela foi batizada no Espírito Santo. Foi uma festa, pegou fogo na igreja. Porém, aos 18 anos, ela procurou alguém para namorar lá fora. Saiu da direção e conheceu o mundo. Foi mãe solteira há 30 anos atrás. E naquela ocasião, há 35 anos atrás, a pessoa a qual ela se envolveu, uma pessoa de má índole, um prato do adversário. Aquela pessoa passou a espancar a minha irmã, passou a arrastá-la pelos cabelos como se ele fosse um homem da caverna carregando uma presa para o abate. Arrastava ela pela rua, pelos cabelos. Minha mãe, senhora, nós crianças, não podíamos fazer nada. Porém, um dia este homem entrou muito violento dentro do nosso quintal, com um pedaço de caibro de 1,5 metros de tamanho, mais ou menos. E ele entrou para espancar esta minha irmã, e a mãe, como uma leoa, entrou na frente. Minha mãe, dirigente do círculo de oração lá no Jardim da Estação. A irmã Rosana sabe disso, o irmão Washington sabe disso. Nosso irmão sabe disso. E aquele homem violento entrou dentro da nossa casa ali no quintal, e a minha mãe falou: aqui não, porque aqui tem a presença de Deus e a justiça do Senhor está aqui. Aquele homem, ele pegou e falou assim: para mim não tem justiça, nem de homem e nem de Deus. E a minha mãe entrou na frente da minha irmã, e ele pegou aquele caibro e levantou para bater na minha mãe. E quando ele levantou o caibro para bater, minha mãe clamou o sangue de Jesus. Quando ele puxou o caibro para baixo, o caibro não descia. Sabe por quê? Porque o Senhor o segurou por cima. Milagre este que nós temos pelos que têm a presença e o dom de Deus sobre ele. Não importa se você é homem ou se você é mulher, não importa se você é adulto ou criança, se você é servo do Senhor, a poderosa mão de Deus está sobre a tua vida, as promessas do Senhor estão sobre você, e você foi chamado para fazer a diferença aonde quer que você esteja. Ele tenta puxar o caibro para baixo, e aquele caibro não desce, porque o Senhor estava dando um livramento naquele dia. Não passa, isso foi no final de semana, na quinta-feira da próxima semana que se iniciou. Ele estava algemado no portão de casa, com as mãos para trás, com os pés, com a boca no pó. Puxou 22 anos de cadeia, porque desacreditou da presença de Deus que há sobre um servo fiel. Não, eu quero o mal dele. Não, eu não queria o mal dele. Simplesmente eu queria o livramento, e Deus sabe como dar o livramento.
Queridos, aqueles que têm a presença do Senhor faz toda a diferença. A nossa igreja em Guarulhos, um casal de obreiros sai da igreja, vai entrar no carro, e isso que eu vos digo, passou na televisão. Foram assaltar os irmãos, e a irmã que está no banco do passageiro, ela gritou: o sangue de Jesus tem poder. E o ladrão que estava do lado deu um ataque cardíaco nele, e ele caiu morto. E foi televisionado, e foi propagado o livramento que Deus deu para aquele casal, pela presença de Jesus. Pastor José Wellington Júnior testemunhou lá da igreja dele. Sabe o que é isto? É a presença do Senhor que está sobre os seus servos. Estávamos pregando dentro do trem, na presença do Senhor. E naquele dia, eu já era casado, mas era bem mais novo que hoje. Estava com uma calça jeans, um tênis no pé, uma camisa baby look. E eu estava falando de Jesus dentro do trem. Me lembro como hoje a mensagem que eu pregava aquele dia. Um homem se levantou e falou para mim assim: ô crente boy, cala sua boca, senão eu te jogo para fora. Eu lembrei da minha família que eu deixei em casa. A Emily era novinha ainda. E eu falei: Senhor, em oração, não me deixa eu passar por esta porta. Tem a minha filha para cuidar, Senhor. E aquele homem enfurecido se levantou, embravejando, veio aqui tete a tete comigo, babando na minha cara: cala a boca, crente. E eu não podia me calar, porque eu não estava falando em meu nome, eu estava falando em um nome do Senhor. Eu olhei para o irmão que estava do meu lado e eu falei: vai orando aí, porque aqui é no mundo espiritual. E eu continuei pregando a palavra do Senhor, e aquele homem enfurecido foi para a porta do trem, abriu a porta do trem, e ele falou: crente, se você não cala a boca, eu estou te jurando, você vai passar por esta porta. E aí a porta aberta, o vento batendo na minha cara, eu falei: está bem perto agora, Senhor, tem misericórdia. Porém naquela hora, Deus se utilizou de uma ferramenta que aos meus olhos não poderia ser utilizada. Deus levantou um homem muito maior que ele e que eu, embravecido e fúria do mundo. O homem do mundo, barbudo, cheio de tatuagem, chegou para ele e falou assim: por que você está apavorando o irmão? Deixa o irmão falar, deixa o irmão falar, porque se você não calar a boca, quem vai passar por esta porta é você. Se você não cala a boca, você vai passar por esta porta. E eu ali falando: Senhor deu providência, Senhor deu providência. Continuei falando do Evangelho de Cristo. O homem fechou a porta atrás dele, se abaixou, ficou quietinho. O outro ficou em cima dele, tipo bancando de cara feia. E eu falando: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus leva para o céu, Jesus tem obra para fazer na vida de alguém. E chegando no Tatuapé, eu perguntei: quem quer aceitar Jesus? 3 almas levantaram as mãos dentro daquele vagão, e o nome do Senhor foi glorificado naquele dia, por causa da presença do Senhor. A oportunidade que eu tenho não me deixa eu falar muito, mas existem pessoas que têm o dom de Deus sobre a vida, mas fica esmurecido diante das situações e vai perdendo a oportunidade que Deus está te dando. Alguém fica esperando: o dia que o pastor me der a oportunidade, então eu vou pregar e vou pular com um pé só. O dia que o pastor me der a oportunidade, eu vou fazer e vou acontecer. O dia que eu ter a oportunidade de eu ser líder, eu vou fazer e vou acontecer. Querido, para com isto, sirva ao Senhor e faça a obra para o Senhor aonde você estiver, porque esta é a vontade de Deus. Não fique esperando a oportunidade dada pelo pastor da igreja, mas receba a oportunidade que Deus já te deu. E a oportunidade que Deus te deu é para você fazer a obra crescer. Fica brigando por causa de cargo, fica brigando por causa de púlpito, com tantas almas para ser salva lá fora. Fica brigando por causa de microfone, com tanta palavra que tem na sua Bíblia e tanto fôlego que Deus te deu. Vai ali do lado de fora e fale que Jesus ama, que você vai ver o sinal seguindo aos que crerem, porque o sinal seguirão aos que crerem.
Desperta, pois, o dom que há em ti. Você que recebeu o dom de visita, vai visitar. Você que recebeu o dom da intercessão, vai interceder. E o Senhor vai manifestar a sua glória aonde quer que você passar, porque é o Senhor que te fez promessa. Fica aí esperando e o tempo vai passando. Alguém olha e diz assim: no tempo a qual eu tiver a oportunidade, então eu farei. Eu vou lembrar de um personagem que tinha sobre ele o dom de Deus, porém ele desprezou por causa do tempo. O nome dele é Esaú. O nome dos patriarcas seria Abraão, Isaque e Esaú. Só que Esaú não deu crédito na promessa que estava sobre a sua posteridade. Ele era um primogênito e ele tinha a bênção da primogenitura. E quando o seu pai ficasse velho, depositaria sobre ele esta bênção, que é uma bênção dada de Deus aos primogênitos, para que eles pudessem levar a propagação do monoteísmo até a manifestação de Jesus. Era para estar sobre ele. Porém ele foi caçar e voltou para casa com fome. Era uma fome que não levava ele à morte. Ele não tinha desmaiado nenhuma vez. Ele poderia ter tomado um copo de água e a fome ter amenizado por alguns instantes, mas o seu irmão estava fazendo uma carne ensopada com algumas lentilhas e era cheirosa e gostosa, eu imagino eu. E ele chegou com fome e falou: me dá um pouco desta comida. O seu irmão olhou para ele e falou para ele assim: eu te dou, mas com uma condição: me dê a sua bênção da primogenitura. Eu e você somos gêmeos, mas você nasceu primeiro, deixa eu receber a bênção, porque se você não quer, eu quero. E ele falou: do que me vale a bênção da primogenitura se eu morrer de fome? Dê-me o prato e eu como. E eles fizeram aquela troca entre irmãos. Porém diante de Deus, Deus olhou e falou: está desprezando o dom que eu tenho depositado sobre ele, só porque vai acontecer daqui a alguns dias, então está desprezando hoje. Se eu desprezar hoje, não vai me acontecer amanhã. Preste atenção nesta palavra profética que eu vos digo nesta noite. Se você desprezar o lugar que você está hoje, não vai acontecer o outro lugar que está preparado para você amanhã. A palavra do Senhor diz que aquele que servir como diácono com perfeição alcançará grande lugar de posição. Primeiro um, depois o outro. Ninguém chega no 10º degrau sem passar pelo primeiro. Valorize este lugar que você está, de crente, de cristão, de servo. Valorize estas irmãs do círculo da oração que você participa. Valorize a esta mocidade, a este grupo de adolescente. Valorize este instrumento que você toca. Valorize este lugar que você está na porta. Valorize este banco que você está sentado. Tem pessoas no leito do hospital agora dizendo: eu só quero uma oportunidade, Senhor, me tira deste leito e me leva de novo, que eu vou ser fiel. Aproveita a oportunidade hoje e fala para o Senhor: eu quero ser fiel, porque eu não quero ir para lá para me dedicar e prometer fidelidade. Eu quero ser fiel. E eu digo a vocês outros: desperte, pois, o dom de Deus que há em ti. O moço desprezou. Seu pai fica cego. Chega o dia da unção, o pai abençoa o irmão mais novo e ele perde a bênção. Talvez alguém fica falando assim: pastor, mas a gente está falando de posteridade, de futuro, e é difícil esperar. Mas muito bem, tem pessoas que estão no auge, está na cadeira do meio, como a qual eu assento lá na Vila Sônia. E talvez estou com o microfone pregando aqui e acolá. Porém, se eu desprezar que foi o Senhor que me colocou nesta posição, e de mim mesmo eu não tenho nada, então vai subir o orgulho em mim, e eu vou tropeçar. Mas se eu entender que eu sou inteiramente dependente do Senhor, então eu saberei que a sua poderosa mão vai me manter de pé. Não é eu que estou de pé, mas Ele que me tirou do lugar horrível aonde eu estava. Foi Ele que colocou um novo cântico na minha boca. Foi Ele que alicerçou os meus pés. Foi Ele que me disse:
permanece firme, que te darei a coroa da vida. Estou eu aqui, está você aí. Despertemo-nos, pois, para fazermos a vontade do Senhor, porque este é o desejo do nosso Deus. Um jovem cheio de poder e de autoridade do Espírito Santo, chamado Sansão, moço solteiro, juiz sobre Israel, poder de Deus sobre ele, a ponto dele com uma queixada matar 1000 soldados filisteus, sozinho, a ponto de arrancar o portão da cidade de Gaza, e levar até a montanha, e dispensar lá, e os homens falaram, ele fez isso sozinho? Ele tinha tudo para ter sucesso, porém ele desprezou o dom de Deus que estava sobre a vida dele. De vez ele se envolver com uma moça que estava dentro da casa do Senhor, se envolver com uma pessoa dentro da casa do Senhor, ele olhou para fora e falou para o pai e para a mãe, eu quero me casar, mas eu não quero me casar com da minha família, mas eu quero casar lá fora. A sua mãe e seu pai aconselhou, não filho, essa não é a promessa do Senhor. E ele falou, não, eu quero ir lá fora. Estava no auge e desprezou. Quando eu desprezo a posição a qual Deus me coloca, o Senhor permite que eu caia em desgraça. Aí alguém está dizendo, quem tem promessa não morre, porque fiel é o Senhor. Sim, fiel é o Senhor para cumprir a sua palavra. Não é fiel a mim, como diz o louvor, ele é fiel à sua palavra. Se vós estiver em mim e eu estiver em vós, então tudo que pedirdes é consequência da fidelidade às bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Sansão, ele tenta casar lá fora, matam a mulher dele queimada. Ele com fúria queima toda a lavoura dos filisteus. Os filisteus ficam enfurecidos contra ele, porém ele volta a cair no laço e ele procura uma outra mulher e agora ele encontra Dalila. Diz a palavra que ele adormeceu sobre as coxas de Dalila. E Dalila falou para ele, jure para mim qual é o segredo da sua força. E ele falou assim, se me amarrares com 7 cordas novas, a minha força será pouca. Ela manda amarrar ele com 7 cordas novas. E aí ela falou, os filisteus ele arrebentou como fio de cabelo. E ela novamente falou assim, você não me ama, porque se você me amasse, você falaria qual é o seu segredo. É assim que o adversário faz. Ele quer tirar o dom de Deus que está sobre a sua vida. O adversário intentou tirar a comunhão de Adão e Eva e conseguiu. O adversário tentou contra outros e conseguiu. Mas hoje, como Paulo, eu estou aqui para dizer a um jovem Timóteo, para dizer a uma igreja no Míria, desperta pois o dom de Deus que está sobre a sua vida e não se envolva com as coisas deste mundo, porque o que Deus tem para você é muito melhor do que o mundo possa te oferecer. Aquela mulher o convencendo por amor, se você me amasse verdadeiramente, você contaria o seu segredo. Ele falou assim, pega então nervos de carneiro, faça as cordas de nervo de carneiro e me amarre com estas cordas, porque certamente eu não terei força para arrebentá-los. E ela novamente arma o laço e amarra ele, e ele está preso. Ela fala, os filisteus, ele arrebenta como fio de cabelo novamente, e defende-se. Ei querido, o adversário tem armado alguns laços contra a tua vida. Ele está se aproximando de você, está armando alguns laços, mas Deus está te dando livramento. Escapa-te pois pela tua vida, para que a presença do Senhor seja glorificada sobre a tua existência. Diz Paulo dizendo aos jovens, jovens, eu vos escrevo porque vós sois fortes, porque já venceste o maligno. Vocês são fortes porque vocês já venceram o maligno.
As potestades, os principados, os pratos do adversário, as coisas desta terra não pode ser melhor para você do que a presença do Todo-Poderoso que está sobre as vossas vidas. Quando vocês cantam, quando vocês pregam, os milagres acontecem. Talvez vocês não os percebam, querem ver com os olhos, mas eu quero te dizer que a nossa visão é no mundo espiritual. E no mundo espiritual, milagres têm acontecido sucessivamente, a ponto de nós não estarmos vendo. A Bíblia vai me dizer que esta mulher o convence. E por ser convencido, então agora ele fala assim: a minha força está num segredo de um voto. Eu não posso passar navalha sobre a minha cabeça. E eu tenho essas 7 tranças aqui, que representa a presença de Deus e o poder dele sobre a minha vida. Porém, adormecendo, ela chama o barbeiro, e o barbeiro raspa a cabeça dele. E quando ele deu por conta, ela gritou: os filisteus! E ele, diz o texto, pensando que a presença de Deus ainda estava com ele, ele se levantou, mas não aguentou o peso do seu corpo e caiu. Duro é aos mornos que estão no nosso meio, pensando que é quente, mas está morno. Pensa que pode, mas não pode. Vai expulsar demônios, sai rasgado. Vai falar de Jesus, é caçoado. Sabe o que você precisa? Ter uma vida íntegra com Deus, porque Deus te honrará, colocará a palavra de defesa nos teus lábios, enviará os teus anjos, trará proteção, e o nome dele será glorificado sobre a tua existência. Aquele moço foi envergonhado, não teve o privilégio de se casar, rasparam-se a sua cabeça, vazaram-se os seus olhos, e ele serviu de chacota no meio daqueles homens. Porém o seu cabelo foi crescendo de novo, e ele, percebendo que a sua força voltava, ele falou para o Senhor: Senhor, dai-me força para que eu possa matar os filisteus. E no dia da sua morte, no templo de Dagon, morreu 3.000. Ele mata mais na sua morte do que na sua vida, mas a sua vida poderia ser uma vida de vitória, a sua história poderia ser uma outra história, mas ele desprezou o dom de Deus que estava sobre a vida dele. Eu quero te lembrar que o dom de Deus está sobre a sua vida. Eu te lembro nesta noite que o dom de Deus está sobre a sua vida. Paulo vai escrever a sua 2ª carta a Timóteo, e ele vai falar assim, ó: lembra da sua avó Lloyd e da sua mãe Nice. Elas passaram, mas agora é com você que eu conto. O Senhor conta com você, o Senhor conta com você, o Senhor conta com você, o Senhor conta com você. Não devemos esperar outro, mas o Senhor conta conosco para fazermos a sua vontade. E é onde nós menos percebemos, é onde o Senhor quer nos usar. Talvez alguém numa festa de casamento. Outro dia eu estava falando para o irmão Jesus, lá na Vila Sônia nós fomos fazer um casamento, e era um casamento à tarde. Fomos lá naquele almoço, começamos a almoçar. Daqui a pouco alguém falou assim: pastor, vem aqui nessa casa aqui no quintal aqui, porque tem um negócio acontecendo lá dentro. Eu entrei lá dentro, tinha um homem todo retorcido no chão, cheio de demônio, numa festa de casamento. Aí eu, pastor Enéas, sem roupa de ver Deus, porque eu já tinha tirado o meu blazer, já tinha tirado a minha gravata, mas eu não tinha perdido a comunhão com o Todo-Poderoso. Eu quero que vocês entendam que a presença do Senhor não está na sua estética, mas a presença do Senhor está em você. Você é o representante de Deus, você é o embaixador de Cristo, você é aquele a qual Deus confia para ser o proclamador do Evangelho da verdade. Naquela ocasião entramos dentro da casa, a hora que fomos orar, o demônio pegou a esposa, ficou o esposo e a esposa endemoniados. Porém nós expulsamos o demônio e eles foram embora, e o nome de Jesus foi glorificado. Alguém chegou para nós e falou assim: pastor, mas até no dia do casamento o senhor expulsa demônio? Nós expulsamos demônio pelo poder do nome de Jesus em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer momento. Porque esta é uma autoridade que o Senhor deu à igreja. Porém, se o adversário se manifestar dentro da casa do Senhor, eu sei que tem muitos que correm para o banheiro.
porque eu já vi isto. Mas se você despertar nesta noite o dom de Deus que há sobre a tua vida, obra de macumbaria, de feitiçaria, gato preto, chinelo emborcado, irmãos, encruzilhada, sexta-feira 13, nada disso vai te contaminar, porque você é a representação do Cristo. Uma igreja liberta é uma igreja que não frequenta a festa de Halloween. Os nossos jovens não se maqueiam para ir para a festa de Halloween. A nossa igreja não pula a festa junina. A nossa igreja não vai para carnaval. A nossa igreja não vai para festa mundana. A nossa igreja é a igreja viva, firme, eficaz, poderosa, que serve o Todo-Poderoso, que tem o dom de Deus sobre ela. Esta igreja é respeitada aí fora. Esta igreja é vista com os olhos dos homens e os olhos de Deus. Há uma nuvem de tão grande testemunha que fica de olho em nós, igreja. Pessoas, demônios e anjos ficam nos urubu-servando de dia e de noite. Mas eu quero te dizer em o nome de Jesus que eles não terão acusação contra nós, porque nós somos a igreja de Cristo que não tem do que se envergonhar, porque o Evangelho de Deus é poder sobre a nossa vida. A presença do Senhor faz toda a diferença em nós. Um servo do Senhor morreu, foi jogado numa cova, jogaram um soldado sobre ele, o osso dele estava lá dentro, a carne bateu no osso, e aquele soldado que bateu lá ressuscitou, porque tocou no osso do ungido do Senhor. Sabe o que é esta presença sobre a tua vida? Você tem ideia do que é ser a igreja do Senhor? Tem ideia do que é ser representante de Jesus? É uma coisa maravilhosa. Eu costumo contar um testemunho de uma jovem que o estuprador foi estuprá-la. E quando ele pegou nela, ela falou: Senhor, eu sou tua, me livra, me guarda. Naquele dia caiu um raio sobre o moço e ele caiu morto na hora. Sabe que presença é esta? Presença do poder do Senhor. E eu conto isto porque eu não tenho ouro e não tenho prata. Eu não sou pastor por causa de dízimo que dou. Eu sou pastor por causa de chamada de Deus na minha vida. Eu sou como Pedro, eu sou como João. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu dou. Eu tenho a presença de Deus, e a presença de Deus está aqui nesta noite para curar, para fazer maravilha, para libertar, para transformar e para operar milagres sobre a sua vida. Se eu estivesse cultuando aí, o pregador estivesse pregando aqui, eu estava dando rajada de línguas estranhas, porque eu estou cheio da presença de Deus aqui neste lugar. – 15 de setembro deste ano, estávamos cultuando lá na Vila Sônia. Pastor Fábio Eliotério passa a prova quando vai no meu aniversário lá. O carro dele, meia roda de água toda vez que ele vai lá. Misericórdia. Porém, no dia 15 de setembro deste ano, o irmão entrou de muleta na igreja. Falou: eu vim aqui, pastor, porque o pastor José Wellington já orou por mim. Pastor Veiga já orou por mim. Mas eu quero que o Senhor ore por mim. Ele pregou a palavra. Pastor Ricardo, o Ricardão, ele pregou a palavra e depois ele se assentou para que eu pudesse orar. Nós oramos por ele. Ele largou a muleta, saiu andando para a glória do nome de Jesus. Naquele culto, 2 pessoas vomitaram no meio da igreja obra de macumbaria. Instantaneamente. 2 irmãos da mesma família, casados, moravam em casas separadas. Mas a moça vomitou lá, o moço vomitou aqui. Maldição foram quebradas.
por causa da presença do Senhor que é sobre a vida da igreja. Não tem porta que possa contra a igreja. Não há ferrolho que possa contra a igreja. Não há quem possa contra a tua vida, por causa da presença do Todo-Poderoso que está em vós. Desperta, pois, o dom que há em ti. Eu fiz um propósito com aquela igreja. Eu falei para aquela igreja assim: todos os dias nós oraremos de joelho 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde. Porque alguém está dizendo que a igreja cristã hoje não ora, que os budistas oram mais que a gente, que o Xexenoê busca mais o seu Deus do que nós, e outras religiões clamam mais aos seus deuses, e nós que clamamos o Deus vivo, nós não clamamos. E eu falei para ele assim: vamos fazer propósito de 3 vezes de joelho dobrado por dia, até o dia da nossa morte. E nós estamos nesse propósito, buscando ao Senhor. Alguém vai ter que saber que existe uma igreja remanescente, que ainda bota o joelho no chão e a boca no pó, porque ainda haverá esperança para aqueles que acreditam e confiam no Todo-Poderoso. Aqui eu estou pregando a uma igreja que acredita e confia no Todo-Poderoso. Eu sei que você acredita, eu sei que você confia, então desperte o dom que há em ti, porque ninguém despreze a autoridade de Deus que é sobre a tua vida. Eu quero orar por você, se o pastor permitir. O pastor me permite, fique de pé, em nome de Jesus. Tenho tanta experiência, porque Deus me deu experiência. Entre as experiências, o Senhor fala ao meu ouvido: ei, psiu. O Senhor fala no meu ouvido. É impressionante. O Senhor fala comigo, você acredita? Não me importa se você acredita ou não. Eu sei quem é que fala comigo. Por algumas vezes eu ouço o Senhor falar comigo. E uma dessas vezes o Senhor falou comigo assim: diga neste ponto de ônibus que eu amo alguém. Você acredita que eu cheguei num ponto de ônibus cheio de pessoas e eu gritei no canto assim: ei, Jesus me mandou aqui, e Ele mandou falar para alguém que Ele ama. Naquela hora uma mulher caiu endemoniada, ponto de ônibus lotado. Alguém se aproximou e disse assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei: calma. O mesmo Deus que permitiu a manifestação é o mesmo Deus que vai repreender este mal. Oramos, o demônio foi embora e o nome de Jesus glorificado. Pergunto para a mulher: o que você se faz aqui? Ela falou: não estou aqui para embarcar no próximo ônibus, mas estou aqui para me jogar debaixo do próximo ônibus. Vim visitar os meus filhos, meu marido não deixou, e eu vim aqui me matar de angústia e de tristeza. Eu falei assim: aconteceu assim, 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 você não percebeu, mas o Senhor te libertou. Quem é você? Ela falou assim: eu sou desviada da igreja Assembleia de Deus. Eu falei para ela assim: você não quer se reconciliar hoje com Jesus? Ela falou assim: hoje eu quero ter um novo encontro com Deus. O que é o Senhor falar nos nossos ouvidos? Não sei se você já teve essa oportunidade, mas Ele quer falar no teu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Voltando para casa, indo para a escola, trabalhando onde você trabalha, a presença de Deus está sobre você. E eu tenho certeza que os seus dias serão outros, pela presença do nome do Senhor. Quero orar por você. Talvez você adentrou aqui neste culto com uma enfermidade. Talvez você entrou aqui neste culto com um problema sério. Talvez você entrou neste culto querendo falar em línguas e nunca falou em línguas. Você pode falar em línguas hoje. Pela primeira vez. Você pode ser curado hoje. Você pode ser liberto, ter a vida transformada.
Em o nome de Jesus. Por causa da presença de Deus que é sobre a minha vida, eu profetizo em nome de Jesus que aconteçam os milagres de Deus aqui dentro desta casa. Uma situação, Jesus soprou sobre um homem. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Seja tocado pelo Senhor agora. Seja tocado pelo Senhor agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Mocidade, adolescentes, sejam cheios do Espírito Santo. Obreiros do Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Irmãs, irmãos, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios da graça, do poder e da autoridade do Senhor. Desperte este dom de Deus que há na sua vida. Desperte esta autoridade do Senhor que está depositada sobre você. Desperte esta comunhão do Senhor que é sobre a tua existência. Em o nome de Jesus eu oro. Poderoso Senhor da glória, no nome de Jesus, ministrei a tua palavra. Uma palavra, Senhor, que fala dos teus feitos e dos grandes acontecimentos por meio da tua presença. Ó eterno Senhor, o Senhor é o mesmo que operou no passado, opera hoje entre nós pela tua bondade. Encontra, Senhor, um coração contrito aqui, ó Deus, e traga sobre a vida do teu servo, pela tua misericórdia e compaixão, um milagre sobre a vida deste homem, dessa mulher, deste jovem agora, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Por meio da tua palavra pregada, eu profetizo que o dom do Senhor que é sobre esses filhos sejam agora despertados, renovados, avivados para a glória do teu nome. Em o nome de Jesus eu profetizo essa sorte de bênção, em o nome de Jesus, sobre a tua vida. Pai, esta família representada por este servo, vai de encontro aos entes queridos aonde quer que esteja, mova lá os corações, salva, liberta, transforma, dê esperança. Ó poderoso Deus, eu coloco nas tuas mãos e peço ao Senhor o teu milagre e a tua maravilha, em o nome de Jesus. Quem acredita nesta oração e nesta palavra, diga amém. Mais um amém. Outro amém. Bendito seja o nome do Senhor. Tomai os vossos assentos por mais alguns instantes, por favor. Quero agradecer ao pastor por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Maravilha. Meus queridos irmãos, quantos podem dizer amém por essa palavra? Quantos, assim como eu, perceberam uma semelhança entre essa palavra e a palavra de ontem? Quantos perceberam isso? Às vezes eu esqueço que tem gente atrás de mim. Eu esqueço que às vezes eu fico tão preocupado olhando para alguns lugares vazios aqui atrás, mas eu esqueço que atrás também tem gente. Os irmãos perceberam a semelhança com a mensagem de ontem, gente? E olha que se a gente tivesse combinado, alguém ia dizer assim, foi combinado, mas não foi. Porque o mesmo Espírito que está em mim está no Senhor também, meu amigo. E eu vejo nisso o cuidado de Deus com esta igreja. Sexta-feira, olha, o pastor Enéas contou algo e eu quero terminar este culto agora com os irmãos só falando isso. Sexta-feira eu participei de uma avaliação individual com o meu supervisor e o meu coordenador. O meu supervisor, ele não gosta muito de mim. Isso aí eu já identifiquei. Mas procuro fazer minha parte de funcionário, enfim. E eu fui para essa avaliação. Sentou ele, o coordenador, ele como supervisor, e eu sentei. E aí ele pegou um papel, uma pesquisa que ele havia feito,
a meu respeito e falou para mim: olha, esse é o relatório que eu tenho a seu respeito. 3 coisas foram concordes entre nós dois, porém 2 coisas ele me cutucou. Em 2 pontos ele me cutucou, e eu percebi que havia algo pessoal. E aí, quando ele me apresentou o relatório dele, ele perguntou para mim: você tem alguma coisa a dizer? Aí eu disse, olhei no fundo dos olhos dele e disse para ele assim: eu vim para essa reunião com um único propósito. E ele falou: qual foi? De ficar calado. Mas por que você não tem nada a dizer? Falei: tenho. Então fica à vontade para falar o que você tem para dizer. O senhor me permite mesmo falar? Sim, fica à vontade, pode abrir o seu coração. Opa, abriu o coração? Então deixa, é agora. Posso citar aqui só 3 versículos bíblicos para o senhor? Ele disse: pode. Então recebe. Disse para ele: olha, irmãos, do jeito que eu estou falando para vocês aqui, eu falei, recebe. E eu estava orando por essa avaliação. Eu já estava vindo de oração. Eu disse para ele: Lamentações de Jeremias 3, 22, 24, 26 e 29. Aí ele disse: o que está escrito lá? Eu falei: calma, eu vou dizer para o senhor, pausadamente. Verso 22: as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido aqui nessa reunião. Eu disse para ele: eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Verso 24, eu disse, olhando no olho dele: bom é ter esperança. Aliás, verso 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Verso 26, eu disse para ele: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então o meu propósito eu cumprindo, vou ficar em silêncio, deixa Deus trabalhar, porque Deus é Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida também. Versículo 29, para encerrar, eu disse para ele: põe a boca no pó. E eu disse, o nome dele é Antônio. Eu falei: seu Antônio, quando o texto diz põe a boca no pó, em outras palavras diz assim: vai orar. E eu quero dizer para o senhor: eu vou orar pela sua vida. Aí ele disse assim: amém, ora mesmo que eu estou precisando, e ora pela minha família também. Aí eu fui e falei, para finalizar, eu estou em um outro texto da Bíblia, fazendo menção de vós diante do Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se coloque de pé. Representei ou não, irmãos? Será que Jesus vai me honrar naquele lugar ou não? Estou esperando, pastor Enéas. Que Deus abençoe pastor Enéas. Os irmãos desejariam que ele volte novamente aqui a esta casa para nos transmitir a palavra, amém? Deus abençoe a vida deste precioso companheiro, a igreja da Vila Sônia que está sob seus cuidados. Que Deus abençoe a toda a igreja do Jardim Miri e cada família deste lugar. Obrigado, meu Deus, por este culto, pela tua santa palavra mais uma vez expressada a nós, pela instrumentalidade do pastor Enéas, que o Senhor usou poderosamente. Senhor, nos dá, Senhor, esta sabedoria. Senhor, que o teu Espírito Santo se mova em nós, nos fortalecendo, nos encorajando, no despertar deste dom que o Senhor confiou a cada um de nós. Dom este que em breve, Senhor, certamente, inevitavelmente, daremos conta dele a Ti. Abençoa esta igreja, usando-a poderosamente para o louvor da Tua glória. Essa é a nossa oração, em Teu nome, Jesus. Todos que concordam, digam amém. Tem alguém entre nós nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus Cristo? Talvez você entrou aqui nessa noite e você ainda não se decidiu a Cristo, e você ou esteja afastado. Tem alguém nessa noite que deseja tomar esta decisão de entregar sua vida para Jesus Cristo nessa noite? Temos alguém? Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor Jesus neste lugar. Que Deus continue dando oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos, e não receba a bênção apostólica. Que o grande amor do nosso Deus e Pai,
a maravilhosa graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Quem recebe com fé, diga amém. Cumprimente seu irmão ou sua irmã que está ao seu lado com a paz do Senhor. Deus abençoe a toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém.